Então, já parou para pensar nisso? Por que sua mente fica tão agitada, sempre tagarelando, pulando de um pensamento para outro, de uma distração para outra? No Flow Jiu-Jitsu, isso é muito parecido com aquele momento no rola em que sua cabeça está a mil, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, em vez de focar no que está rolando ali naquele instante. Tipo, por que sua mente não para de falar? E o que dá para fazer sobre isso? A primeira coisa que a gente tenta fazer é controlar. Eu preciso parar de pensar tanto. Mas olha só a pegadinha. O controlador que fala eu preciso parar de pensar já faz parte dessa tagarelice. É como se no meio de uma luta você ficasse dizendo para si mesmo: eu preciso parar de errar, mas isso só faz você errar mais. A sacada do Flow Jiu-Jitsu é perceber isso e deixar a coisa fluir. Por que a mente fica assim tagarelando sem parar, sem dar uma trégua nem por um minuto? Isso tem muito a ver com a forma como a gente foi condicionado. Tanto no tatame quanto na vida, a gente foi treinado a sempre pensar no próximo passo, no que vem depois. Mas quando você se dá conta dessa tagarelice mental e simplesmente observa, sem tentar controlar, algo incrível acontece. Você diz, beleza, mente, segue aí. E aí você só observa essa bagunça sem tentar consertar. E sabe o que rola? Sua mente começa a clarear, assim como no jiu-jitsu, quando você para de se preocupar tanto com a finalização e começa a curtir o fluxo do rola. O que você percebe é que talvez esse estado de clareza seja o estado natural, tanto na vida quanto no tatame. Observa e fica quieto. No Flow Jiu-Jitsu, a gente aprende a observar, tanto o que está acontecendo no rola, quanto o que está rolando dentro da nossa cabeça. É como quando você está treinando uma técnica e de repente percebe que está pensando demais. No começo pode ser difícil porque sua mente está sempre reagindo rápido, tentando controlar o que vem a seguir. Mas quando você está em contato direto com o que sente, seja o medo de ser finalizado ou a frustração de não conseguir escapar, consegue olhar para isso de um jeito tão completo que sua mente finalmente se aquieta e você começa a fluir melhor no rola. Quando a gente começa a se observar no tatame, percebe que o ego, tá ali em cada movimento, no jeito que a gente tenta impressionar os outros, no medo de errar, no orgulho de acertar. O ego aparece na forma como a gente fala, julga, condena a si mesmo ou os outros. E isso tudo não revela o quanto o nosso pensamento está condicionado, tanto na vida quanto no jiu-jitsu? Não é super importante estar ciente desse processo todo? Se você acha difícil perceber isso no meio do treino, tenta um exercício fora do tatame. Anota seus pensamentos e sentimentos ao longo do dia. Dá para fazer isso também depois de um rola. Escreve como você se sentiu, o que te irritou, o que te deixou frustrado. Se à noite você der uma olhada no que escreveu, sem se julgar, vai começar a entender as causas escondidas por trás dos seus pensamentos e reações, tanto na vida quanto no jiu-jitsu. E olha, o lance aqui é estudar o que você escreveu com uma mente aberta, sem tentar consertar nada de cara. E assim como no Flow Jiu-Jitsu, ao estudar, você começa a perceber seu estado real. Nesse processo de autoconhecimento, as causas dos seus conflitos, tanto mentais quanto físicos, começam a ser descobertas e eliminadas. Isso te ajuda a fluir melhor não só no tatame, mas em todo lugar. Continua observando seus pensamentos e reações, tanto no treino quanto fora dele, até que você consiga perceber essas coisas no instante que elas aparecem. Meditação, assim como o jiu-jitsu, não é só ficar consciente o tempo todo, mas também deixar o ego de lado. Quando você para de se preocupar com quem está ganhando ou perdendo e começa a curtir o processo, a verdadeira sabedoria começa a aparecer. E adivinha? É nessa serenidade que você encontra o estado ideal de flow, tanto no tatame quanto na vida. Escrever sobre o que você pensa e sente, seus desejos e reações, cria uma consciência interna que ajuda a unir o inconsciente com o consciente, e isso leva a um entendimento mais profundo, o que é essencial para evoluir no jiu-jitsu. Uma das perguntas mais importantes que a gente pode se fazer é: até onde a mente consegue mergulhar dentro de si mesma? No Flow Jiu-Jitsu, a gente aprende que só uma mente tranquila, sem distrações, pode encontrar a verdadeira realidade, seja ela uma posição melhor no tatame ou uma compreensão mais profunda de quem você é. O que traz paz e tranquilidade de verdade, tanto mental quanto física, não é buscar a paz diretamente, mas sim entender o eu.
E no jiu-jitsu, esse eu é aquele que está sempre tentando controlar, ganhar ou provar algo. Autoconhecimento, assim como o jiu-jitsu, não é só acumular técnicas ou informações sobre si mesmo. É se observar em ação. Se eu tento aprender jiu-jitsu só decorando posições, eu não entendo nada de verdade. Para entender o jiu-jitsu e a vida, a gente não precisa de um guru ou mestre que diga o que fazer. O que a gente precisa é de presença, de observar nossas ações, pensamentos e motivações, e descobrir se dá para transformar completamente nossas reações automáticas e medos, tanto no tatame quanto fora dele. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Não se conhecer profundamente é ignorância, e você não pode se conhecer se não for capaz de se observar exatamente como você é, sem tentar mudar nada. No Flow Jiu-Jitsu isso é essencial, perceber o que está acontecendo, sem condenar, sem julgar. Olhar para si mesmo sem pressa, sem expectativa, sem tentar forçar uma finalização ou fugir de uma posição. Quando você observa sem escolher o que ver, sem tentar controlar o rola, você começa a fluir. Nesse estado de atenção, não existe separação entre o observador e o observado. O que você percebe se transforma, porque a distância entre quem observa e o que está sendo observado desaparece. E aí, o conflito some. Entender o eu exige uma inteligência absurda, uma atenção constante e uma mente afiada. É uma observação que não para que o eu não escape. A gente tem que observar o que realmente somos, tanto no tatame quanto na vida, sem fugir. E não tenta dar nome ao que você vê, só observe. E aí, você vai encontrar a paixão e a energia que precisa para observar e fluir. E nesse estado de observação, uma transformação incrível acontece. O autoconhecimento surge quando você observa e entende seus sentimentos e pensamentos, momento a momento, rola por rola, dia após dia. Entender tudo isso vai resolver seus problemas, tanto no jiu-jitsu quanto na vida.